Incredibox é um jogo bem conhecido. Ele ficou popular há não muito tempo atrás, por ser de fácil acesso com bastante variedades de mods feitos pela comunidade. Um desses mods especificamente ficaria muito popular, sendo oficialmente apelidado de Sprunk. Ele não parece ter nada demais, somente adicionando alguns personagens novos. Contudo, caso tu faça certas ações específicas, a temática alegre é virada completamente de cabeça para baixo, revelando uma macabra versão de cagar todas as cuecas. Por conta da sua popularidade, não demoraria muito até algum grande fã dele criar uma Infection AU. Esse é o caso de Archive de Zauz, um usuário do TikTok. Aqui, o universo de Sprunk está sendo infectado por uma doença nova, e os poucos sobreviventes tentam encontrar uma cura. Isso ao menos se não morrerem no processo. Então, sem mais enrolação, sejam muito bem-vindos ao Infection AU de Sprunk. O nosso primeiro vídeo abre com alguém escrevendo num diário. Esse personagem é ninguém menos que Gray, e pelo que ele vem escrevendo, a situação tá meio complicada. Se alguém estiver lendo isso, estou praticamente morto. Os últimos dias têm sido um pesadelo completo, desde que Clunker e Garnold tentaram criar uma cura para essa doença que estava se espalhando pela cidade de Sprunk. Eles testaram ela no Woax, mas teve efeitos colaterais terríveis. Ele ficou muito agressivo e saiu correndo do prédio, matando Red e infectando Simon, Vinéria e Durple. Logo de cara, vários personagens não tiveram final alegre. Gray cita que ao menos 3 dos seus amigos foram infectados numa tentativa falha do Clunker e Garnold em tentar criar uma vacina. Não fica muito claro se Gray presenciou tudo isso. A parte importante é que ele sabe do perigo vagando pela cidade, decidindo se isolar numa cabana rodeada somente por árvores. Entretanto, isso não garante sua segurança, pois do que Gray estava escrevendo todas essas informações, ele escuta alguém batendo na sua janela logo atrás. Sem escolha, Gray se vira para ver o que tá acontecendo, por mais que no fundo ele sabe muito bem quem tá ali. Quebrando o vidro, Durple infectado surge. Assim como havia sido dito pelo próprio Gray no seu diário, o chifrudinho foi tomado pela doença lá atrás da cidade, aparecendo agora na cabana de Gray, com o intuito de infectar o sobrevivente também. Antes de vermos seu destino, algumas fichas de personagens são mostradas. Jevin é o primeiro e é facilmente o mais interessante de todos. Além de não estar infectado e com todos os seus atributos muito altos, o bonitinho tá cagando e andando. A própria descrição diz que Jevin não se importa com nada, mesmo levando em conta os atos horríveis que aconteceram na cidade. Na minha humilde opinião, ele só deve estar tentando farmar aura. O Sr. Sol, pelo contrário, possui uma reação mais normal. Mesmo sendo imune à doença, seu estado mental está levemente desgastado. Em especial, ele se sente culpado ao ver toda essa matança e caos pelo lugar. Porém, Sol sabe que não pode fazer nada. No momento, ele precisa focar em se manter vivo, para quem sabe conseguir virar o jogo e encontrar uma cura. Mr. Fan Computer, igualmente ao Sol, é completamente imune à doença. O problema é que, diferente do Sol, que bem é literalmente o Sol, Mr. Fan é um computador que precisa de energia. Isso significa que sua imunidade nem tem tanto significado, pois logo a energia toda da cidade vai acabar, e como consequência ele será desligado. Sabendo que seu tempo está acabando, Mr. Fan ainda assim não se desespera. Ele decide usar o pouco do tempo que lhe resta para ajudar os sobreviventes, auxiliando tanto Clunker e Garnold nas inúmeras pesquisas deles. Uma atitude muito honrosa por parte dele. Só que calma aí, o Clunker e o Garnold estão tentando fazer outra cura? Pois é, a primeira tentativa deles pode ter dado errado, e resultando na infecção de pelo menos uns 3 a 4 amigos seus. Contudo, esses gurizão não vão desistir tão fácil. Clunker, além de ter o olhar de 1000 jardas, continua pesquisando tudo sobre o vírus. Ele está trabalhando junto a Mr. Fan e Garnold, sabendo muito bem que podem ser a última esperança do mundo inteiro. E surpreendentemente, Clunker sabe o motivo da primeira vacina não ter dado certo. De alguma forma, pequenos vermes surgiram dentro da mistura. A origem e comportamento deles é um baita mistério, mas é inegável que descobrir o porquê delas estarem ali vai levar eles do caminho certo para criar uma vacina. Garnold, como já dito, é outra figura ajudando nessa tarefa. Os dois trabalham incansavelmente, porém isso é algo muito complexo. Logo, não é uma surpresa que seu estresse também está alto. Ao menos a sanidade do
dos dois permanece forte. Pink continua saudável, contudo, só no quesito físico. Depois da morte de Owen, seu estado mental vem decaindo muito. Ela raramente conversa, presa na própria cabeça, repetindo os últimos momentos que estava junto do Owen, se perguntando se ela poderia ter feito algo. Esse sentimento de culpa do sobrevivente é algo bem comum. Entretanto, Pink não pode ficar tão presa a ele. Se não focar no presente e ajudar seus amigos, Pink irá perder, além de Owen, todo o resto que tem. Falando disso, o Sky virou espetinho. Enquanto fugia de um dos monstros, Sky foi empalado por um pedaço de metal. Tudo parecia perdido, porém Garnet e Clucker o encontraram na hora perfeita. Claro que ele ainda reclama da dor na sua barriga. Sobretudo, Sky é grato por não ter sido infectado. Diferente dele, Fanbot está completamente seguro desse destino. Assim como o Sol e Mr. Computer, Fanbot é imune à doença. Só que diferente desses dois, o robô consegue perambular por aí, o tornando uma das figuras mais importantes. Ele é o responsável por informar aos outros caso algum perigo esteja vindo pela área. Por fim, vemos Tanner todo ferrado. Num ato heróico, Tanner pulou pra cima de vários infectados que estavam atacando alguns Sprunks próximos. Ele salvou aquelas vidas, mas obviamente não saiu ileso, carregando uma enorme cicatriz no seu peito. É incrível o suficiente ele ter saído vivo dali. Mais surpreendente é o fato do Tanner não estar infectado, mesmo o Kaba tendo saído na porrada com pelo menos uns 4 bisonhão. Gray é o primeiro que não se sabe nada sobre. Claro que nós, telespectadores, vimos ele isolado na floresta, antes de ter sido atacado pelo Durple. O fato de não termos informações novas dele deve significar que Gary provavelmente foi infectado. E quem diria, o responsável por isso seria o próximo mostrado. Durple já está no terceiro estágio da infecção. Ele foi um dos primeiros a serem tomados pelo vírus, o que explica o fato dele estar numa fase mais avançada. Sendo um dos mais perigosos, é aconselhável evitar lutar com ele. Regra que, pra ser sincero, pode ser usada pra todos os bichos, a não ser que tu seja o Giga Shed do Tanner. Agora, eu tenho umas notícias. Brud, sem drama, é declarado morto. O coitado não teve nem a chance de aparecer. Sua única foto é a do seu balde recheado de sangue. Aparentemente, alguns sobreviventes o encontraram, enquanto fugiam de outros infectados. Nenhum corpo ou qualquer outro membro conseguiu ser achado. É provável que a besta responsável por isso tenha devorado completamente o Brud. Red, de forma semelhante, não teve um dos melhores destinos. Ele foi morto pelo Owalski logo que a infecção havia começado. É dito que o pobre Red tentou se esconder como pôde. Entretanto, seu corpo seria encontrado numa pilha de sangue mais tarde. Vineria é a próxima e... Ô amiga, você fez os cílios? Estando no segundo estágio do vírus, sua aparência tá bem cabreira. Um sorriso largo toma conta do seu rosto inteiro, enquanto um dos seus olhos tá quase caindo da cabeça. Quem a atacou foi mais uma vez o OX. Porém, diferente do Red, ela não teria a sorte de falecer, sendo forçada a ficar perambulando pelo seu novo corpo em busca de vítimas. Simon se encontra já no terceiro estágio, e eu duvido vocês acertarem quem o infectou. Foi o OX de novo. Irmão, mas agora eu tô até com medo de ver a ficha desse guri. De qualquer jeito, após ser infectado pelo OX, Simon assumiu sua nova forma monstruosa. Ele pode ser visto andando sem rumo pela cidade de Sprunk. Depois dele, enfim, é chegado o momento de Owen. Já pela ficha da Pink, sabemos que ele não tá vivo. E a história dele aqui confirma isso ainda mais. Enquanto corria junto a Pink do infectado Durple, Owen percebeu que apenas um dos dois sairia vivo, escolhendo se sacrificar para comprar tempo para Pink. Black, semelhante a Gray, está desaparecido. Por conta disso, muito pouco se sabe sobre seu paradeiro. Porém, os responsáveis pela cura, Clark e Garnold, suspeitam que Black teria sido responsável por mexer na cura deles. Não é uma teoria ruim, considerando que no mod oficial, Black é um dos personagens mais estranhos de todos. Continuando, o Mr. Tree surpreendentemente foi infectado. Eu tô surpreso porque, tropa, o amigão é literalmente uma árvore. Logicamente, isso significa que não existem limites para essa doença. Ela consegue infectar até seres orgânicos sem consciência. Mas ainda assim, no caso do Mr. Tree, a infecção funciona diferente. A árvore acaba funcionando mais como uma armadilha. Se os sobreviventes chegarem perto dele ou ousarem tocar na madeira, serão tomados pelo vírus e se tornarão naquelas criaturas. A única dica viável é ficar o máximo distante do Mr. Tree. E finalizando as fichas por hora, temos o tal do fodão. Eu não vou mentir, o X faz jus à sua reputação.
infecção. Ele é o primeiro infectado que somos ditos estar no estágio 4, que pode ou não ser a última fase dessa infecção. Isso porque enquanto o Durple foi um dos primeiros, o X é aparentemente o primeiro Sprunk a ser tomado pelo vírus. Então não é uma surpresa ver que ele é o mais perigoso. Cluck e Garnold especialmente se sentem culpados pelo destino dele, pois o X havia se oferecido como cobaia para a dupla testar sua primeira tentativa do antídoto. Atualmente o X é raramente visto. Contudo, alguns dizem que numa floresta perto da cidade Sprunk, o X espera pacientemente por sua próxima vítima. Em seguida, vemos um curto vídeo mostrando o fanbot averiguando os arredores da cidade. Essa é a sua missão e ele não planeja decepcionar os seus amigos. Tragicamente, alguém o estava observando. Das profundezas da escuridão, Simon aparece. Ele parte pra cima do fanbot que mal tem tempo de reagir. Mesmo não vendo o resultado desse confronto, é bem provável que Fanbox tenha virado lanchinho. Na gravação seguinte, nós descobrimos mais detalhes sobre a doença. Ela vem originalmente das minhocas da espécie Draconian, que curiosamente não são novas no mundo. Elas existem há muito tempo e já tomavam controle de pequenos animais, onde ao decorrer dos anos foram infelizmente evoluindo, até conseguirem chegar no seu estado atual, podendo infectar Sprunk sem dificuldade. O funcionamento da minhoca é algo parecido com uma outra Infection AU do desenho Como Treinar Seu Dragão. Basicamente, as minhocas comem de dentro para fora todo o seu corpo. Elas tomam controle total do corpo quando chegam no cérebro. Esse processo pode levar até 3 semanas. Não preciso nem dizer o quão agonizante isso deve ser. Imagina todo dia ter uma minhoca te comendo lentamente. Sendo sincero, aqueles que foram mortos ao invés de infectados, com certeza tiveram um fim mais piedoso. Vale citar que existem várias formas de você pegar o vírus. Em algumas situações, só de tocar no sangue de um infectado é o suficiente para alguns filhotes de minhoca se espalharem, o que reforça ainda mais minha teoria de Turner ser muito pica. Tipo assim, o cara lutou e até foi arranhado pelas bestas, e mesmo assim não contraiu nada do vírus. Irmão, mas dá um revólver pro Turner que ele sola geral. Favoritismo à parte, enfim, somos mostrados os estágios da infecção. E diferente do que estamos acostumados, logo na primeira fase já é possível ver algo muito errado. Marcas vermelhas grandes aparecem pelo corpo do Sprunk. Quanto aos sintomas, eles podem variar muito. Perda de sangue, dor constante e alucinações são apenas uma parcela do sofrimento que você irá sentir. Durante o primeiro estágio, você começará a perder sua sanidade, além do controle de seu próprio corpo. Tudo isso enquanto sente dores insuportáveis por todo lugar. O primeiro estágio é o único onde uma cura ainda funcionará. Importante ressaltar que a amputação não funciona, porque como deve ser perceptível, os Sprunks não possuem membros. Ué, mas então de qual forma eles, sei lá, fazem qualquer coisa? Eu não faço ideia. No segundo estágio já não há mais volta. O rosto do Sprunk assumirá aquela feição medonha, enquanto os sintomas que já não eram nem um pouco bons acabam piorando drasticamente. Por exemplo, seu comportamento agora é muito mais agressivo, além de ter partes do seu corpo arrancados por conta das minhocas. Na segunda fase, você perde o controle do seu corpo. Suas pupilas crescem e você irá devorar qualquer coisa na sua frente, além, claro, de ter um sorriso grande e incontrolável. Chegando no terceiro estágio é tudo igual, só que pior. Olhos mais abertos, sorriso mais largo e uma fome ainda maior. A diferença é que ao invés de comer apenas outras pessoas, o Sprunk aqui começa a arrancar sua própria carne. Uma marmitinha não rola, não? Na terceira fase, você está completamente insano. Você ficou muito mais rápido e até garras aparecerão nas suas mãos. Dependendo do Sprunk, você também terá uma pele mais resistente. Como dito agora há pouco, a esse ponto não existe mais o Sprunk. Somente o que sobrou dele, ou seja, o corpo, para as minhocas tomarem controle e fazerem o que bem entender. Porém, ainda existem mais 2 fases. Pois é, o quarto estágio não é o último. Nele, todo o seu corpo começa a se destruir por completo, dando espaço para uma transformação macabra e mortal. Ainda assim, mesmo aqui não tendo o que fazer, vemos brevemente uma pequena parte da etapa 5. Por mais que seja difícil enxergar muita coisa, o Sprunk parece muito mais monstruoso. Além disso, por toda a parte do caderno, as palavras Corra estão rabiscadas em sangue. Sem dúvida, esse seria o ápice da força dos infectados. Para nossa sorte, o máximo que aconteceu até agora foi o temido OX no estágio 4. E sim, isso significa que OX deve ser o primeiro dos
os monstros a alcançar sua forma final. Pelo menos eu trago uma novidade boa. Fanbot não virou lanchinho do Simon, conseguindo escapar do seu colega infectado. Claro que ele próprio não tá nas melhores condições. Em especial, uma das suas antenas foi arrancada. Ainda assim, grato por ao menos estar vivo, Fanbot caminha sozinho tentando se encontrar pela floresta. É quando ele escuta alguém atrás dele. Felizmente, dessa vez não é nenhum infectado. Gray finalmente retorna e ele não está morto. Contudo, seu confronto com Double resultou nessa grande cicatriz no rosto dele. Fanbot fica muito feliz em ver Gray vivo, até porque grande parte da galera acreditava que ele tinha morrido. Os dois começam a caminhar com Gray explicando sua situação. Depois de conseguir escapar do ataque do Durple, Gray fez uma espécie de bunker provisório para tentar se proteger. É dentro dele que Gray vem passando as noites. Fanbot também explica sua parte da história, antes deles chegarem na base que todo mundo está. O vídeo seguinte mostra algo muito interessante que a gente raramente vê. Ele primeiro explica que animais podem ser infectados. O que assim, surpresa não é pra ninguém, né? Se uma árvore pode pegar a doença, imagina o caramelo aqui da esquina. Diferente dos Sprunks, a infecção em bichos vai somente até a etapa 4. Além de que o processo pode durar 2 vezes mais. O resultado final continua na mesma lógica. No final da transformação, o animal estará mais forte no geral. A modificação exata que ele vai ganhar depende bastante. Um corvo, por exemplo, pode desenvolver garras mais afiadas, enquanto um ser irá apenas aumentar sua velocidade. Agora, vocês devem lembrar que o Sol é imune. Isso significa que a Lua também deveria ser. Certo? Assim, no momento ainda é só uma teoria. Contudo, os Sprunks perceberam como a lua sorri e os observa. Considerando tudo que vimos, a possibilidade da lua estar infectada é meio cômica, mas não é tão absurda. Comentando mais sobre os infectados, existem 2 tipos: aqueles que foram consumidos pelas minhocas e aqueles que foram mordidos por outro infectado. A única diferença é o tempo que a mutação dele vai levar, com os da segunda situação geralmente levando 2 dias a mais. Seguindo, somos mostrados mais Sprunks infectados, onde infelizmente temos a confirmação que Wenda pegou a doença e está perdendo o controle do seu corpo. No momento, ela permanece na primeira fase, sendo mantida numa cela, os outros tentam cuidar dela. Entretanto, pelo fato de não existir nenhuma cura ainda, o máximo que podem fazer é observar como o vírus funciona, pois de qualquer forma já fazem 3 dias que Wenda está infectada. Logo ela chega no estágio 2 e aí já é tarde demais. Cortando para Simon, seu confronto com o Fanbot teve consequências. O robô tacou uma tocha no Simon para se defender, que resultou em uma boa parte do corpo dele sendo queimado. Também é revelado que Simon consegue alcançar velocidades altas, podendo ser 5 vezes mais rápido que um Sprunk comum. Durple é outro infectado ferido. Sua batalha contra Gray acordou algo nele, possivelmente por conta da dor que sentiu. Durple agora tenta ser mais furtivo, mostrando a capacidade de evolução dessas criaturas. Vinéria retorna tendo enfim passado por estágio 3. Ela visivelmente cresceu de tamanho e perdeu seu olho direito. Igual a Durple, Vinéria está sendo mais furtiva nos seus ataques. Finalizando, Black faz sua aparência e... ele tá no estágio 5. Minha gurizada, Black é oficialmente o primeiro infectado na última fase. Vocês devem se lembrar que ele supostamente quem sabotou a cura do Clucker e Garnold. Bem, essa mula conseguiu se infectar. Não vou chamar ele de burrinho porque pode ter sido proposital. Ponto é, Black foi primeiramente avistado por alguns drones que estavam vasculhando os arredores. Porém, logo que Black foi pego na câmera, ele destruiu o drone rapidamente. Em outras palavras, sua força verdadeira continua uma dúvida. Porém, levando em conta que ele está no temido estágio final, pouca bosta esse feioso não é. Antes da chegada de Gray Fanbot, rapidamente somos mostrados um pouco da situação na base principal. E com exceção dos responsáveis pela pesquisa da cura, grande parte do pessoal tá só tentando se recuperar. Isso vale especialmente para aqueles feridos, como o Sky e nosso maravilhoso Tanner. Entrando no local, a dupla é recebida por Garnold e Clucker. Os 2 cientistas ficam muito felizes em vê-los vivos. Porém, sem que ninguém estivesse sabendo,
Eles foram seguidos. No que Fanboy e Gray entram na base, batidas fortes podem ser escutadas pela porta principal. Uma voz distorcida implora para que abram a porta, dizendo estar precisando de ajuda. Esta figura é o infectado Black, que vem seguindo Fanboy desde sua primeira aparição na floresta. Obviamente que a turminha percebe algo de errado. Eles tentam ficar quietos pensando que o Black irá embora. Todavia, quando não recebe uma resposta, essa criatura começa a forçar sua entrada, conseguindo abrir uma brecha considerável na porta. Mais curioso, ao invés de tentar pegar um deles, Black conversa zombando de todos os sobreviventes, dizendo que nunca vai existir uma cura. E daí ele toma o tiro do Tanner. Não tem como o Gold dos Sprunk bota o Black pra correr. Contudo, a ameaça que esse infectado apresenta não foi embora, pois sem esforço nenhum ele conseguiu abrir uma porta reforçada. Bem, eles estão muito certos em ter medo dele. Black foi embora, mas eu garanto que ele vai voltar. E ainda falando dele, é chegado o momento de vermos o seu flashback. O vídeo seguinte nos dá a confirmação que Black foi realmente quem colocou as minhocas na vacina. A motivação dele eu tenho dificuldade de entender, mas aí a história precisa de um vilão. Em seguida, Garnet entrega essa cura alterada para Oax, sem saber que ele acaba de selar o destino do seu amigo. Os eventos seguintes seriam como já foram ditos. Oax sai num ataque descontrolado, matando alguns Sprunk e infectando outros, antes de desaparecer entre a densa floresta perto da cidade. Ainda nesse caminho de vermos o passado, somos mostrados como foi a morte do Brud. Agora, tendo conhecimento do que aconteceu antes, voltamos para o presente até a base principal. A recente invasão do Black deixou todos com muito medo. Por conta disso, Garnet nem perde tempo, lançando ordens a todos ao redor. Em especial, ele pede para Pink verificar o estado da Wenda, pois essa está estranhamente quieta nos últimos dias. Infelizmente, chegando na sala de contenção dela, Pink faria uma descoberta aterrorizante. Wenda acaba de passar para a próxima etapa do vírus. A reação dos outros ao descobrirem isso acaba variando para cada Sprunk. Pink, além de ficar horrorizada pelo monstro, fica ainda mais triste por perder outra amiga sua. Garnet também compartilha sua frustração. Ele parece mais decepcionado consigo mesmo, como se Wenda chegar nessa fase fosse diretamente sua culpa. Gray de longe é o mais abalado. Dentro dessa U, ele e Wenda eram namorados. Gray, na verdade, nem sabia que Wenda estava infectada para começo de conversa. E se duvidar, era capaz de ele jamais saber, porque em nenhum momento o Garnet planejava revelar isso pra ele, possivelmente com medo que Gray tomasse alguma ação irracional. De resto, os outros Sprunks reagem iguais. O único que talvez valha a pena citar é o Jevin, porque vocês talvez se recordem que ele estava estranhamente calmo com tudo isso. Eu até pensava que Jevin vinha trabalhando junto do Black. Entretanto, isso não parece ser a verdade, pois após ver o Wenda se transformando, o perigo da situação o afetou. Jevin só havia agido diferente com todo o caos pelo fato dele não ter encontrado nenhum infectado. Mas agora ele tá todo cagado. A próxima gravação mostra um pouco do sofrimento de Gray. Ele constantemente tem pesadelos com Wenda, vendo sua amada infectada vindo o atacar. Seguindo, nós somos mostrados mais estágios de infecção, mas dessa vez especificamente como foi a contaminação do Mr. Tree, já que, claro, o caso dele foi levemente diferente. Para começo de conversa, Mr. Tree levou muito mais tempo. Aparentemente, ele foi o verdadeiro primeiro infectado, até mesmo antes do assustador Oax. Na segunda fase, o rosto do Mr. Tree já estava sendo apagado. Seus galhos e folhas começavam a cair lentamente, ao mesmo tempo em que ele ia perdendo sua sanidade. E chegado ao estágio 3, gente, não sobrou nada. Visivelmente, Mr. Tree foi contorcido de forma brutal. A esse ponto, sua face está quase completamente invisível. É dito que a porcentagem da infecção está em 47%. Logo, a terceira fase poderia ser considerada metade do caminho. E passado por ela, no quarto estágio, Mr. Tree já sumiu. No caso, seu rosto não pode ser mais visto. É a partir desse ponto que ele ganharia sua nova habilidade, a capacidade de produzir uma substância mortal, capaz de infectar qualquer sobrevivente corajoso o suficiente para chegar perto dele. Já a última fase, como esperado, só melhora seus atributos. Ele está mais alto, seus galhos mais afiados, além de oficialmente não possuir nenhuma folha. Sobretudo, o Mr. Tree não era o único evoluindo. Retornando aos infectados atuais, Durple alcançou o quarto estágio.
estágio. Não só temos uma notável diferença na sua aparência, como físico e mentalmente ele está muito melhor, tendo mais facilidade para se esgueirar furtivamente. Quem também passou de estágio é nosso sapequinha OX. Da mesma forma como Durple, OX ganhou melhorias em basicamente todos os aspectos. Agora, enquanto grande parte dos mutantes está ficando mais forte, o Simon tá na merda. Não bastava ele pegar fogo pelo ataque do Fanbot, Simon foi atacado por um urso no meio da floresta. Ou seja, além de estar carbonizado, sua barriga foi aberta por um grande ataque do urso. Pô, mas dá pra ver quem não é o favorito do criador. Vinéria continua na terceira fase. Nada nela muda muito, porém Fanbot foi mandado pra capturar ela. Tá, mas pera, o Fanbot não tava todo lascado? À primeira vista, Garnold o forçar para várias missões lembra o clássico cientista ficando obcecado por sua pesquisa. Todavia, a verdade não é tão simples. Na realidade, Garnold está infectado, e ele de alguma forma consegue controlar seu poder, ameaçando o Fanbot caso não o ajude com seus planos. Não vou mentir, essa revelação parece brotar do nada. Independente, agora existem infectados capazes de fingirem estarem normais. Ou igualmente pode ser algo exclusivo do Garnold. Vale ressaltar que Jevin viu toda essa cena escondido. E enquanto o Fanbot vai atrás da Vinéria, Jevin se encontra com Sky revelando a bizarrice que acabou de presenciar. Agora tu deve pensar que por não terem provas, eles vão precisar fingir não saber da verdade por trás do Garnold. Isso seria uma boa teoria se o Jevin não tivesse um iPhone. Ele mostra seu celular revelando que tirou uma foto do Garnold, com a dupla concordando em contar aos outros a verdade. Nesse momento cortamos para o Fanbot, chegando na base carregando o corpo de Vinéria. Sua missão foi concluída e Garnold conseguiu o que queria, mas sua sorte não acabaria por aí, já que ele pega Sky e Jevin conversando com o Fanbot e hipnotiza eles. Como? Na moral, o Garnold tá tirando o poder da bunda. O cara é o único infectado que consegue fingir ser humano, além de conseguir entrar na mente dos outros Sprunk. Mas se juntar ele e o Black, essa U não dura nem 2 temporadas. Gurizadinha, por hoje a gente acaba aqui. Tirando essa puxada monstruosa de roteiro pra cima do Garnold, essa U foi muito bem feita e eu realmente gostei de trazer ela aqui. Além de ela terminar numa baita hora perfeita, poderá Fanbot salvar seus amigos do Garlord? Ou ele vai acertar que não consegue derrotar esse infectado? Bem, isso só vamos descobrir futuramente. O Thunder solava. De qualquer jeito, meu bingolinho, muito obrigado por assistir até aqui. Nós temos lives todo domingão aqui no canal principal. Não se esqueça de apoiar o criador da série. E lembrem-se, curiosamente, essa é a segunda U que começou por causa de minhocas. Na minha opinião, já dá pra banir essas lombrigas da terra.